Olá! Hoje a gente vai mergulhar numas regras que são meio invisíveis, mas que definem a nossa relação com o Estado. Basicamente, são as normas que dizem para o governo o que ele pode e, olha, mais importante ainda, o que ele não pode fazer. É sobre isso que vamos conversar, sobre a lei que conseguiu domar o poder. E a gente já começa com a pergunta que vale ouro, né? Se a gente parar para pensar, o Estado tem o poder de criar leis, de cobrar impostos, de usar força. Então, o que exatamente impede que todo esse poder imenso seja usado contra a própria população? Pois é, acredite se quiser, mas por muitos e muitos séculos a resposta para essa pergunta era basicamente nada. O poder do governante era absoluto, sem limite nenhum. Uma realidade que hoje em dia soa até meio absurda pra gente, né? E para a gente entender como se chegou numa solução, primeiro a gente precisa entender bem qual era o tamanho do problema. E o problema era um sistema onde a lei era literalmente o que o rei quisesse que fosse. É isso aí. Na época da monarquia absoluta, no chamado Antigo Regime, o rei não estava debaixo da lei. Ele era a lei. Ele tinha poder de vida e morte sobre qualquer um. E não existia um tribunal ou um lugar para recorrer. Era o poder do Estado na sua forma mais crua e ilimitada. Só que aí, uma ideia totalmente radical começou a surgir. A ideia de que, talvez, só talvez, até mesmo o todo-poderoso Estado devesse, sim, seguir algumas regras. E o que é fascinante de ver é que essa mudança foi em processo, sabe? Não foi do dia para a noite. Tudo começou com o estopim da Revolução Francesa, que foi lá e questionou a ideia do rei com poder absoluto. Mas foram momentos-chave como a criação do Conselho de Estado francês e, principalmente, o famoso caso Arré Blanco, um caso sobre uma menina que foi atropelada por um vagão do governo, que realmente firmaram uma ideia revolucionária, a de que o Estado tem sim responsabilidade pelos seus atos. E mais, que ele precisa de um manual de regras só para ele. E tudo isso nos leva a um conceito que é a base de tudo, o Estado de Direito. Pensa que é como um ciclo. O Estado, por meio do legislativo, cria a lei. Só que essa mesma lei que ele criou se vira e obriga o próprio Estado a segui-la. Essa é a grande sacada, a fundação de todo o direito administrativo. Tá, mas como é que isso funciona na prática, de verdade? Bom, se sustenta em três pilares gigantes. Primeiro, o império da lei, para garantir que as leis é que mandam, e não a vontade de uma pessoa. Segundo, a separação dos poderes. Aquela ideia genial do Montesquieu para criar um sistema em que um poder fiscaliza o outro. E terceiro, a garantia de direitos fundamentais, que são como um escudo, sabe? Uma proteção da pessoa contra o poder do Estado. Então, se a gente pensar que o Estado de Direito é a grande ideia, o direito administrativo é a ferramenta. É um manual de instruções, ou, se a gente quiser usar uma metáfora mais forte, é a coleira oficial que mantém o poder do Estado sob controle. E olha que genial essa definição da jurista Maria Silvia Zanella de Pietro, porque ela amarra tudo. O direito administrativo cuida de quem faz parte do governo, ou seja, os órgãos, os agentes, do que o governo faz, a atividade dele, e do porquê ele faz, que é para atingir o interesse público. É, sem dúvida, uma das definições mais completas que existem. E aqui tem um detalhe que parece pequeno, mas é super importante. Quando se escreve administração pública com as iniciais maiúsculas, a gente está falando da estrutura, sabe? Do quem? Dos órgãos, das entidades, dos agentes. É o sentido que a gente chama de subjetivo. Agora, quando está com minúsculas, administração pública, a gente está falando da atividade, da função de administrar. É o quê? Basicamente é a diferença entre a máquina e o serviço que a máquina presta. Certo, mas o que essa tal de administração pública faz no dia a dia? Bom, ela atua em 4 grandes frentes. Ela faz o fomento, ou seja, incentiva atividades privadas que são boas para todo mundo, tipo dando subsídios. Ela exerce o que a gente chama de polícia administrativa, que é regular e fiscalizar as coisas, tipo a vigilância sanitária. Ela presta aos serviços públicos, que são essenciais, como saúde e educação. E, por fim, ela faz a intervenção, que é quando o Estado participa ou regula a economia. E o mais importante, cada uma dessas ações tem que seguir as regras do direito administrativo. Ok, então ficou claro que o Estado tem regras. Mas e se ele quebrar essas regras? O que acontece? Como é que uma pessoa comum pode brigar contra uma decisão que considera injusta vinda do próprio governo?
Ao longo da história, basicamente duas grandes soluções apareceram para esse impasse. Tem o sistema francês, que criou tribunais administrativos especiais que ficam dentro do próprio poder executivo. A ideia era que o próprio Estado se julgasse, para manter uma separação bem rígida dos poderes. E tem o sistema inglês, que foi bem mais direto ao ponto. Uma justiça só para todo mundo. O mesmo juiz que julga uma briga entre vizinhos, julga também um caso contra o governo. E olha que curioso, apesar do direito brasileiro ter uma influência francesa enorme em várias áreas, nesse ponto específico, o Brasil foi pelo caminho inglês. E a consequência disso é gigantesca. É o seguinte, no Brasil, nenhuma decisão do governo é a palavra final. Se qualquer pessoa se sentir prejudicada por um ato da administração, ela tem o direito, garantido pela nossa Constituição, de bater na porta do Poder Judiciário. O nome técnico para isso é princípio da inafastabilidade da jurisdição. É a nossa garantia máxima de que o Estado não vai ser o juiz da sua própria causa. E essa proteção toda não ficou congelada no tempo, não. Pelo contrário. Nas últimas décadas, ela ficou ainda mais forte. E isso aconteceu por causa de um movimento que basicamente colocou a Constituição no centro de todo o universo jurídico. O nome desse fenômeno é constitucionalização. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não adianta mais a administração pública só seguir a letra fria da lei. Agora, ela precisa seguir o espírito da Constituição. Qualquer ato do governo passa a ser avaliado por um filtro constitucional, levando em conta princípios como dignidade da pessoa humana, moralidade, eficiência, tudo isso. E as consequências práticas disso são enormes. A própria ideia de interesse público mudou. Hoje em dia, entende-se que proteger o direito fundamental de uma única pessoa já é de interesse público. O controle do judiciário sobre os atos do governo aumentou. E a administração cada vez mais é incentivada a dialogar, a buscar consensos, em vez de só impor a sua vontade. É uma baita mudança de mentalidade, de uma administração que só mandava para uma que conversa. E com isso, a gente fecha o ciclo. O direito administrativo nasceu lá atrás de uma revolução contra o poder absoluto e foi evoluindo até se tornar a principal ferramenta que a sociedade tem para garantir que o Estado trabalhe para o interesse de todos e não para si mesmo. O que nos traz de volta àquela pergunta do início, mas de um jeito um pouco diferente. Se a lei é a coleira do Estado, quem é que segura a outra ponta da guia?